do pão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido a partir do pão. Lucas 24, 35. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e é somente a partir do pão reconhece o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será do mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Então, eu convido a todos a acalmarem seus pensamentos, inspirar profundamente, e levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, mentalizar sobre cada um dos senhores, senhoras, uma energia de luz, a qual trará as energias necessárias ao equilíbrio físico, moral e espiritual de cada um dos senhores, conforme o nosso merecimento. Que todos nós possamos nos tornar receptivos para essas energias, bem como receptivos para as palavras que aqui serão proferidas, a fim de encontrarmos as respostas para as nossas angústias, para as nossas dores, bem como encontrarmos a resposta para a nossa evolução espiritual. Que Deus, em sua infinita bondade, presenteie-nos com as palavras de esclarecimento necessárias, bem como que nós possamos entendê-las de acordo com o nosso merecimento. Com a graça de Deus, de Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Então, convidamos a nossa irmã Lourdes para iniciar o trabalho da noite de hoje. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá, então tá. É um prazer muito grande, é sempre uma alegria estar aqui nessa casa abençoada. Agradeço muito ao convite e agradeço a Deus também por essa oportunidade de estudo, de estar aqui compartilhando com vocês essas reflexões. E o assunto a ser abordado na noite de hoje, então, é simplicidade e pureza de coração, que é baseado numa das bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, e dos itens de 1 a 4, deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 13, versículos de 13 a 16.
Então, o que Jesus quer nos dizer quando ele diz que o reino dos céus pertence àqueles que se assemelham às crianças? Ele quer dizer que ele espera que tenhamos a pureza e a simplicidade das crianças. Mas daí nós podemos nos perguntar, nós sabemos que nós somos espíritos imortais, milenares, muito antigos. Então, quando uma criança nasce, ela não é um espírito velho, que traz em sua bagagem todos os erros, todos os acertos de suas vidas passadas? Traz. Mas as coisas de Deus são tão perfeitas que está tudo sempre certo. Porque antes da encarnação, enquanto o espírito ainda está na erraticidade, ele entra num estado de perturbação, de esquecimento. Todas aquelas vidas pretéritas, todos aqueles equívocos, seus acertos, tudo aquilo fica como que arquivado, fica lá guardadinho. E quando ele encarna, então ele vem para um novo recomeço. Ele vem começar uma nova vida, com novas perspectivas, com novos compromissos também, para novos aprendizados em busca do seu crescimento. E isso tudo acontece de uma maneira tão correta, porque se ele não esquecesse esse seu passado, de que forma ele poderia progredir quando vem? Porque não nos basta termos um corpo novo. Se nós vivemos, por exemplo, assim, até os 80 anos e não conseguimos resolver os nossos principais erros, nós não conseguimos passar por cima de determinados equívocos que nós ainda cometemos. Não nos bastaria um corpo novo que daí resolveríamos tudo. Não nos basta um corpo novo. Nós precisamos vir com esse esquecimento que a partir dos aprendizados que nós vamos ter, aliados com as nossas bagagens, nós possamos sim evoluir. E aí entra a grande responsabilidade dos pais, quando recebem essa criança. E principalmente na sua primeira infância, porque até os 7 anos de idade é que aquele espírito está mais maleável para novos aprendizados, para ter o seu espírito moldado, para novos aprendizados dentro do bem. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande que os pais recebem, porque as crianças, elas nascem muito inteligentes. Então, nos cabe muito passarmos essas coisas boas, ensinarmos o lado bom. Não que não se possa mais aprender depois dos 7 anos, a gente pode aprender a vida inteira. Mas a partir dos 7 anos é que aquelas antigas tendências começam a aflorar e a se solidificar dentro desse novo espírito que surgiu, que renasceu. E no livro dos Espíritos, nós encontramos também uma explicação para isso. Na questão 383, Kardec perguntou qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância. Ele responde: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante este período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, quando nós falamos dos pais, tem responsabilidade, na verdade nós não nos referimos só aos pais, né? A todos aqueles que estão envolvidos na educação, que muitas vezes são os avós, ou aqueles que convivem de alguma forma, inclusive os professores. Todas as impressões que nós deixamos nessa primeira infância são muito importantes. E as crianças são como esponjinhas, eles absorvem todas as informações que eles recebem. E aquilo fica marcado dentro delas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honra teu pai e tua mãe, no item 9, nós lemos o seguinte: desde pequeno
pequenina, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Então, quando nós observamos uma criança com um mau comportamento, os filhos dos outros, né? Porque os nossos não, os nossos são tudo sempre bem certinho, né? Brincadeira, mas na verdade, o grande amor que nós sentimos pelos nossos filhos, eles muitas vezes impedem ou a gente quer deixar passar percebido. Parece que a gente não nota que os nossos filhos também são mal comportados muitas vezes. Tem atitudes que não são corretas. E cabe que estejamos muito atentos nas pequenas atitudes. Só, por exemplo, assim, levar o brinquedinho do amigo para casa. A gente pode olhar e achar assim que é apenas uma ingenuidade, que ele só quis muito esse brinquedo. Mas ele precisa aprender desde pequeno o que é certo e o que é errado. Ele precisa aprender que existem regras e que essas regras precisam ser cumpridas, porque ele vai ter regras a cumprir durante toda a vida dele. E é muito melhor que ele aprenda isso em casa do que mais adiante fora de casa. Outra coisa, por exemplo, assim, a criança não deve ter tudo. Isso é muito prejudicial. Se nós dermos tudo que o nosso filho, que o nosso sobrinho ou neto quer, os avós, então tem muita tendência, né Mauro? De mimar os netos. É muito gostoso, mas é perigoso, né? Porque a gente cria crianças tiranas, que acham que tudo que eles querem, eles podem, e não é assim. Então, em casa, eles devem aprender a lidar com as primeiras frustrações. As frustrações são importantes. Nós nos frustramos. Como é que quem de nós nunca se frustrou em alguma situação no trabalho, em casa, seja onde for? Então é melhor que ele aprenda isso em casa, dentro da família, pelo amor, do que na caminhada da vida dele, que ele aprenda pela dor. Então, a melhor maneira de nós ensinarmos isso para o nosso filho é em casa. Mas uma coisa é muito importante, que nós ensinemos isso muito mais pelos nossos exemplos do que pelas nossas palavras. Não adianta nós dizermos para o nosso filho que ele não pode brigar com o amiguinho, que ele não pode ser violento com os animais, se a nossa relação familiar for de agressividade e de violência. Ele vai aprender aquilo que ele enxerga. Não adianta nós dizermos para o nosso filho, para o nosso menino, para a nossa menina, que ele não deve ficar com o brinquedo do amigo, se nós não devolvermos um objeto que alguém perdeu e que não sabemos quem é o dono. Então, cuidemos das nossas atitudes dentro de casa. Mostremos bons exemplos. As crianças percebem. Como eu já falei, eles nascem muito inteligentes, então, com essa inteligência deles, nós precisamos estar muito mais atentos. Quem tem criança pequena em seu entorno sabe muito, porque eles vêm assim preparados. A gente tem que rebolar muito para conseguir educar, inclusive não está nada fácil, né? Então a gente precisa desse esforço, e é muito importante que a gente leve para eles, que a gente traga eles para Deus, que mostre a Deus para eles, que mostre a palavra de Jesus para eles, que leve eles para a evangelização, que faça eles participar do evangelho no lar, em casa, que leiam historinhas que falem de Jesus, coisas positivas, porque a mídia fornece muitas informações, mas entre essas informações, né, nem todas elas são construtivas. Então precisamos estar atentos. No item 4, dessa parte, esse nosso estudo diz assim: pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus.
A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Ela não poderia dar-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ele viesse conhecer o passado. Eu percebi agora que eu pulei uma parte que eu queria falar, e eu vou voltar, depois a gente retorna para ir e agora. Aqui, essa parte aqui que eu considerei muito importante, porque é meio que um refresco para nós, para toda essa responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. Quando os pais hão feito tudo o que devem, se não alcançarem êxito, não têm do que se culpar e podem conservar tranquila consciência. Então é importante que vejamos isso, porque nos é cobrado muito, e realmente o compromisso, a responsabilidade que nós temos para os nossos pequenos é grande. Mas a gente sabe também que nem sempre a gente consegue os frutos que a gente tanto desejava. E se não for na nossa família, muitas vezes nós percebemos ambientes familiares em que entre os filhos um se destaca por ser tão diferente dos demais. Todos os demais seguiram o caminho do bem, e aquele um se desviou, e os pais se frustram muito porque não quis estudar, porque não quer trabalhar, porque leva uma vida desregrada, porque parece que não quer nada com nada, e é muito difícil para os pais, é muito frustrante, porque todos aqueles outros filhos são bem-sucedidos, têm uma profissão promissora, enfim, estão com a vida tranquila. E aquele um é diferente. Bom, meus irmãos, todos esses espíritos que nós recebemos no nosso lar, eles vêm por um motivo. E se nós nos dedicamos e ensinamos a eles tudo aquilo que nós deveríamos, se nós demos a eles o nosso melhor, e mesmo assim não foi possível que eles seguissem um caminho reto, nós precisamos ter em conta que essa bagagem que ele traz, que hoje nós falamos de seus erros e de seus acertos, e mais, ele vem com o livre-arbítrio. Então, no momento que toda essa bagagem vem muito à tona, que não de forma consciente, depois dos 7 anos, ele não vai lembrar, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Mas aqueles instintos vão aflorando. E com mais o livre-arbítrio, então ele vai tomar as decisões dele. A gente muitas vezes diz assim, o meu filho é uma parte de mim. E realmente nós sentimos assim muitas vezes, quase sempre, aliás. Mas na verdade não. Ele é um ser individual, ele é um espírito inteiro, ele não é uma parte nossa. Ele nos foi dado como um empréstimo por Deus, para que junto de nós ele pudesse se desenvolver e que também nós crescêssemos com ele. Porque se ele aprende conosco, nós também aprendemos com ele. E muitas vezes aquele filho mais difícil é aquele que mais nos ensina. Ele nos ensina a termos paciência, a desenvolvermos o nosso amor mais profundo por aquela pessoa que apresenta essas dificuldades. E nós temos assim muito essa coisa de comparar, e é difícil não comparar. Se entre os nossos filhos, alguns são bem-sucedidos e aquele outro parece que passou para trás, nós temos aquela impressão que aqueles que estão bem-sucedidos evoluíram. E aquele que ficou para trás, não. Mas isso é aos nossos olhos. Porque, na verdade, como nós não sabemos toda a vivência passada daquele que aparentemente ficou para trás, de repente ele evoluiu muito mais do que aquele que está lá com a vida serena. De repente, mesmo ele tendo ficado ainda num patamar abaixo daquilo que foi oportunizado para ele, ainda assim, ele pode ter dado um passo gigantesco em sua evolução. Nós não sabemos, nós simplesmente temos que sempre fazer o melhor que está ao nosso alcance. E se ainda assim as coisas ficarem estagnadas aos nossos olhos, que saibamos aceitar sem sofrer.
Mas vamos adiante então para aquela outra parte que eu até já tinha lido. Mas eu vou ler de novo então para a gente retomar. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então a criança vem com aquele aspecto frágil, delicado, aquela carinha redondinha, despertando nossos mais profundos sentimentos. E assim se faz necessário. Porque ela não poderia dar o mesmo devotamento à mãe se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ele viesse conhecer o passado. Então, olha essas crianças, que coisa mais linda, né? Quem resiste? Agora, imaginemos se naquele nosso bebê nós soubéssemos que ali está encarnado alguém que nos escravizou numa vida passada, alguém que foi o nosso algoz, aquele familiar abusivo que teve atitudes totalmente erradas conosco, alguém que foi violento conosco em vidas passadas. Se nós olharmos o nosso bebê e enxergarmos nele esse nosso algoz do passado, nós seríamos capazes realmente de dedicar a ele todos esses cuidados e tudo isso que ele precisa? Seria muito difícil. Eu acho que dificilmente no nível em que nós nos encontramos, nós não conseguiríamos isso. De repente, aquele vizinho que inferniza a nossa vida, ele vem como nosso bebê. Nós não sabemos, aquele familiar difícil, que incomodou a família inteira, ele vem como filho. Porque nós precisamos aparar essas arestas. Não importa quantas vezes a gente venha com essas pessoas, um dia nós apararemos essas arestas. E é isso que vai trazer essa pureza nos nossos corações. É isso que Jesus diz quando ele nos fala que o reino dos céus pertence aos puros de coração. É assim que nós conseguiremos purificar os nossos corações. E da mesma forma que nós podemos ter sido as vítimas de algum algoz, dessas carinhas tão lindas, podemos também nós ter sido os algozes. E se nós soubéssemos agora que esse nosso filhinho que está conosco, um dia foi uma vítima nossa, será que nós conseguiríamos dar a ele os limites que ele precisa? Será que nós não quereríamos passar a mão por cima de tudo, em sinal de pedir o perdão por tudo aquilo que já fizemos a ele no passado? E essa atitude também não o ajudaria em nada, porque ele vem agora para ter limites, e nós precisamos colocar limites. Então, os desígnios de Deus são perfeitos. Nós é que ainda não enxergamos além daquilo que nos mostra nos nossos olhos físicos. Mas estamos aqui, estamos aprendendo. Seguindo então, na questão 385 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde vem a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente no final da adolescência? É o espírito que se modifica? Respondem os espíritos. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Quem tem filhos adolescentes, ou quem até passou pela adolescência, sabe muito bem que é uma idade bem complexa. Porque além das mudanças hormonais do corpo físico, vem todas aquelas inseguranças quando ele está passando da fase da infância, e aí ele não é mais criança e ele ainda não é adulto. Entram em choque todos aqueles ensinamentos que os pais deram, sempre da melhor forma, com aquelas tendências do passado e mais as informações que ele recebe.
no momento em que ele precisa essa autoafirmação de se colocar realmente como um ser individual, como é, já não mais assim, aquela parte da mãe, aquela parte do pai, e sim como uma pessoa, com a insegurança e o medo da vida adulta, quando ele próprio terá que assumir as responsabilidades sobre tudo, mas também já não quer mais se submeter, né, àquilo que os pais querem passar. Então, é uma idade realmente muito complicada e cabe aos pais firmeza, amor e muita paciência. No livro SOS Família, do Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles, na parte que fala sobre os deveres dos pais, tem uma parte muito interessante. Não é o texto todo, eu trouxe só uma parte porque ia ficar meio longo. Plasma na personalidade em delineamento do filhinho os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, tenha em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda que começa a experiência a penates e que muito depende de ti. Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados em relação a ele, ou a exagerada soma de aflição por ele. Então, para nós pais, educadores, avós, o equilíbrio. É muito importante o equilíbrio. E a doutrina nos ajuda muito nisso, né? Porque eu acho que todos aqueles que estão envolvidos com a educação se sentem muito inseguros. E a gente precisa se mostrar forte, sabedor das verdades que a gente precisa passar para os filhos, e nem sempre nós nos sentimos assim. Então, tenhamos equilíbrio. Fala-lhe de Deus sem cessar e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante que lhe deve lucilar no íntimo, como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos como valorização preciosa das concessões divinas. Se a gente refletir sobre esse texto, ele diz praticamente tudo que nós falamos aqui, né? Então, mostremos o que é certo para os nossos filhos, tenhamos isso em nossas mentes, que é muito importante, porque eles nos são confiados para que nós possamos conduzi-los pelo melhor caminho. E se nós dermos o melhor de nós, como nos lemos adiante, se ainda assim nós nos considerarmos não tão bem-sucedidos, mas que tenhamos a nossa consciência tranquila, porque nós sempre fizemos aquilo que é o melhor, porque nós também estamos em aprendizado. E diante de Jesus, não somos crianças no nosso nível evolutivo. Nós estamos assim, no início da nossa caminhada para essa nossa busca do reino dos céus. Nós ainda temos muito a aprender. E Jesus tem muita paciência conosco. Ele sabe o quanto nós ainda estamos equivocados. Mas Ele nos deixou as suas lições. Então nós sabemos que todos nós um dia chegaremos lá. Independente do nosso credo religioso, importante até ressaltar que nós não tenhamos atitudes como os discípulos e não busquemos afastar dos caminhos de Deus, da busca de Deus, aqueles que pensam diferente de nós. Que nós respeitamos aqueles nossos irmãos que têm filosofias, que têm credos religiosos diferentes dos nossos. Que nós não mostremos as nossas ideias como verdades absolutas. Porque isso, de repente, pode até assustar as pessoas e dizer assim, puxa vida, se aquele sabe tanto, só ele está certo, eu estou errada, eu não tenho nem chance de chegar lá. Todos temos chances, até os ateus.
todos somos filhos do mesmo Pai e todos estamos destinados ao mesmo caminho, que é o reino dos céus. Nós todos somos esperados lá. Então nós podemos sim passar adiante as nossas ideias, tudo isso que nós já aprendemos, mas que nós saibamos fazê-lo com modéstia, sem impor, respeitando o nível evolutivo de cada um, o momento de cada um. De repente aquele irmão ainda não está preparado para ouvir tudo isso que nós já sabemos. Lancemos as sementes. Um dia elas germinarão e um dia elas frutificarão. Mas nós precisamos ter esse entendimento de que cada um tem o seu momento. Mais cedo ou mais tarde chegaremos lá. Nós também nem sempre estivemos nessa posição que nós estamos agora. Nós já cometemos muitos equívocos. E se agora nós já estamos em busca disso, isso é um sinal da nossa evolução. Mas nós batalhamos muito para chegar aqui. Nós já fomos muito diferentes do que somos agora. Nem sempre tivemos essa serenidade e esse conhecimento. Então, para finalizar, que nós já estamos chegando pertinho do término dessas nossas reflexões, eu trouxe para vocês uma leitura desse livro, que é Despertar da Consciência, que tem, assim, umas mensagens muito bonitas. E essa aqui, eu achei ela tão apropriada para essas nossas reflexões de hoje, que eu vou ler para vocês. Ela é da página 39 do Despertar da Consciência, é um livro de Lúcia Cominato, pelo Espírito da Irmã Maria do Rosário. O título é Ao Encontro de Deus. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 3. Não esperes que a morte do corpo liberte a tua alma para ires ao encontro de Deus. Caminha hoje, enquanto vives na carne, procurando elevar-te interiormente. E na interiorização dos sentimentos e na aquisição de virtudes que te engrandeçam, que conseguirás aproximar-te do Criador. Não o busques nas coisas perecíveis da vida, nos prazeres fúteis, nas ilusões do mundo. Haverás de encontrar Deus no âmago da tua alma, nos momentos em que a dor, ao vergastar as tuas entranhas, te mostre onde estejas a errar e em que precisas modificar-te. Irás ao encontro de Deus quando te dispuseres a servir aos teus irmãos, amparando os desvalidos, socorrendo os aflitos e desesperançados, agasalhando os nus ou saciando a fome dos famintos. Encontrarás Deus na natureza ao teu redor, que se resplende em beleza e perfume. Encontrarás Deus nos momentos de oração, sem que precises para isso ir a templos de nenhuma religião. Encontrarás Deus quando te dedicares à meditação, colocando-te em sintonia com o cosmos infinito e com todas as energias do universo. Encontrarás Deus, finalmente, quando compreenderes o quão pequenino ainda és, mas esforçando-te na busca de um crescimento interior. E Deus, que habita em ti e te tem como filho muito amado, espera pacientemente que sintas a sua augusta presença no teu próprio ser. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos.